Este é o seu programa Sindicato em Ação, um programa feito pela TV Sindifisco RS em parceria com a TV Urbana. Estamos aqui no nosso estúdio, na TV Sindifisco RS, com a TV Urbana, e ao meu lado tenho a grande honra de receber para o nosso programa de hoje, ainda tratando sobre reforma tributária, Giovanni Padilha, auditor fiscal da Receita Estadual, e à sua direita, Charles Alcântara, que nos dá a honra da sua presença. Veio do Pará ou de Brasília, Charles? Brasília. O Charles, ele é presidente da Finafisco e está aqui num evento que está acontecendo em Porto Alegre, que é o Conselho Deliberativo da Finafisco. Aproveitamos a sua passagem por aqui para tratar desse importante tema que é a reforma tributária. Você que vem acompanhando nossos programas sabem que nós estamos aí há várias edições falando desse tema que afeta a todos nós. Antes de começar o nosso debate, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e principalmente se inscrever no nosso canal, ativando o sininho das notificações aqui, para você ficar por dentro sempre quando surgir um vídeo novo no nosso programa Sindicato em Ação. O nosso programa também vai ao ar na TV Urbana, no canal 55.1 UHF e 11 da NET. Vamos então à apresentação dos nossos convidados. Giovanni Padilha, auditor fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, atuando na Divisão de Estudos Econômicos da Receita Estadual desde 2008. É engenheiro civil e doutor em Economia Aplicada pela Universidade de Alcalá, Madrid. Charles Alcântara, à sua direita, auditor fiscal de Receitas do Estado do Pará desde 93. De 2008 a 2014 ele foi presidente do Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará, o Sindifisco PA, e presidente da Finafisco, que é a Federação Nacional dos Fiscos Estaduais e Distrital, desde 2016. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, uma grande honra contar com essas mentes tão brilhantes na nossa área tributária. Eu vou começar com Giovanni Padilha, que aliás foi muito mencionado aqui no decorrer das nossas edições dos nossos programas, com cada um com convidado diferente, sempre lembrava do estudo do Giovanni. O estudo do Giovanni, a tese do Giovanni sobre o ICMS personalizado, que é aquele... eu costumo dizer que é uma quebra de paradigma, porque sempre se fala que o ICMS, por ser um imposto indireto, ele necessariamente é regressivo. Mas o Giovanni veio com a tese dele e demonstrou que não, o ICMS pode ser um imposto progressivo. Explica para nós isso aí, Giovanni, agora com as tuas palavras diretamente. Tá. Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade, eu realmente me sinto muito lisonjeado de ter sido convidado, né? Participar desse grupo seleto aí das pessoas que já participaram dessa atividade. Mais uma vez, elogiar a iniciativa, viu, tanto do sindicato quanto a tua, né? Eu sei que a instituição aqui toda tem trabalhado nesse sentido, né, de buscar novas técnicas de comunicação, mas eu sei que sempre tem que ter aquele cara que faz o esforço. É a nossa equipe que está... E é um privilégio para mim, redobrado ainda, por poder compartilhar esse espaço aqui com o meu amigo e presidente Charles, né? E um desafio também, porque você é um excelente orador, né? Então, para manter aqui o nível não vai ser fácil, né? Mas, de fato, eu tenho acompanhado os programas, eu fico muito feliz em ver as referências ao ICMS personalizado, que é algo que nós começamos aqui, inclusive com o apoio do Sindifisco, há 3 anos atrás, ainda como algo bastante incipiente a ser discutido. Era algo assim que para muitos soava como algo com alguma descrença, o que é natural, né? Não tem problema nenhum, mas acho que nós somos perseverantes e insistentes até, né? Ocupando todos os espaços que tivéssemos a oportunidade de explicar como é que funciona o modelo, né? E ele é bastante simples, na verdade é uma solução absolutamente simples, e que só é possível hoje, só é admissível em função dos nossos novos paradigmas tecnológicos, né? Porque os problemas das antigas... tentando explicar assim para os nossos amigos que estão nos assistindo, basicamente, qual é o problema? Quando foi criado o IVA, né, no meados do século passado, ele apresentou um problema, de cara já se percebeu um problema grave, que ele era altamente regressivo, ele é naturalmente regressivo, né, porque ele incidia de uma forma mais forte, digamos, sobre a renda do consumo das famílias mais pobres, né, proporcionalmente à sua renda. Bom, esse era um fato notório, né? E tinha que se encontrar uma solução. Qual foi a solução? Através dos estudos de um
principalmente do Diamond, né, um economista, se chegou à conclusão que a melhor forma era usar diferenciação impositiva, ou seja, se usar cargas baixas para produtos que são mais representativos da estrutura de consumo das famílias mais pobres e deixar as famílias mais ricas consumindo como a cesta básica. É a cesta básica. Então, foi bom usar essa expressão, porque na verdade não é só a cesta básica, mas eu acho que facilita a comunicação. Sim. Vamos dizer assim, as cestas básicas da vida, né, que também depois foram estendidas para medicamentos. Essa solução, ela de fato tem um efeito sobre a regressividade, mas ele é muito pequeno. Se nós compararmos com o custo que em última instância é da própria sociedade, é um custo que prejudica inclusive aqueles que originalmente deveriam ser os beneficiados pela política, porque são os mais frágeis, né? São os primeiros. A solução, desculpa te interromper, mas só para esclarecer para o nosso. É que o nosso telespectador é bastante amplo, né? Então a gente tem que esclarecer às vezes alguns pontos. A cesta básica tendo uma tributação menor, né? Uma alíquota menor, ela de forma. Viria de forma a diminuir a regressividade, no sentido de que quem é que consome mais cesta básica? As classes mais populares. Seria isso? Exatamente. Essa é a estratégia. Olha, nós sabemos e conseguimos identificar quais são os alimentos, de forma geral são alimentos, né? Aqueles que compõem, são mais presentes na estrutura de consumo básico, nós vamos ali e reduzimos a carga daqueles produtos. E isso vai ter um impacto na distribuição da carga como um todo. Só que ele tem um paradoxo implícito, né? E que se agravou com o tempo, na medida que as pessoas começaram a se homogeneizar. O comportamento de consumo hoje é muito parecido entre as pessoas. Tá? Portanto, essas famílias que são beneficiadas na medida que consomem alimentos, elas são prejudicadas quando consomem telecomunicações. O celular que elas estão consumindo tem a mesma carga elevada. Então, esse efeito de compensação, ele neutraliza a vantagem. Tá? Por si só, isso já leva, esse paradoxo, né? Ele acaba mitigando o efeito, digamos, de acabar com a regressividade. Né? E a solução que nós encontramos foi no sentido de trabalhar com uma alíquota só, né? Acabar com as isenções ou usá-las de forma bastante marginal para situações específicas de interesse comprovado da administração tributária e tal. E com essa homogeneização nós simplificamos bastante o tributo, emprestamos para o sistema todas as vantagens que são reconhecidas, que estão vinculadas à simplificação, que é até desnecessário falar, e depois introduzimos um mecanismo de devolução personalizada para as famílias mais pobres, porque hoje nós já podemos identificar quem é aquela pessoa que eu quero beneficiar, algo que não era possível antes. Por isso que eu dizia no início, o fato da cesta básica ser pouco ineficaz, já era visto há muitos anos, mas não se tinha alternativa. Como dizer assim, olha, eu não tenho nada melhor, fico com isso mesmo. Mas hoje não, hoje tu tem uma resposta à altura que consegue conciliar as virtudes de um imposto homogêneo com uma devolução que pode ser muito mais eficaz do ponto de vista redistributivo. Quando você fala em devolução, está se referindo a dinheiro na conta das pessoas. É dinheiro na conta das pessoas. Elas pagam quando consomem e depois elas recebem. Não se confunde, por exemplo, com o Bolsa Família, que muitas vezes, eu quero aproveitar essa oportunidade para esclarecer, muitas vezes se diz é um Bolsa Família. Não é um Bolsa Família. Não, porque ela consumiu. A pessoa consumiu, ela usou ela pagou aquele imposto e você retorna esse valor para aproximar o imposto final, o gasto final com o imposto, a sua capacidade contributiva. O que ela está recebendo de volta é parte do imposto que ela pagou. Parte que ela pagou. Tá. Charles Alcântara, o trabalho do Giovanni ele foi incorporado na reforma tributária solidária, também é outro estudo, trabalho espetacular da Finafisco, e eu sei que foi na tua gestão que começou esse trabalho, em 2016, né, começou, e resultou nesse livro, já foi mencionado aqui esse livro, embora eu acho que a gente nunca tenha mostrado. Alguns já, acho que o Dão até quando veio aqui falou que era um tijolão. Tá aqui o tijolão, pessoal. Olha o tamanho dessa obra aqui, que foi uma obra feita pela Finafisco com a Anfip e com um grande subsídio aí, além do trabalho do Giovanni, também tem o trabalho aqui de vários autores consagrados, né, até mesmo da Unicamp. O professor que coordenou aqui é o professor Fagnani, que é da Unicamp. Né? E depois resultou aqui numa proposta que se chama Reforma Tributária Necessária, que é a proposta que realmente agora até
foi protocolizada, né, Charles, a proposta que é a proposta da oposição de reforma tributária. Mas eu vou deixar tu falar aqui, tu com certeza vai falar muito melhor do que eu sobre isso. Vai lá, Charles. Muito bom. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o programa Sindicato em Ação, iniciativa do Sindifisco, RS, muito bom. Como disse o Giovanni, o Christian, você, Christian, é um líder, claro que tem um apoio, mas você é uma liderança, a gente já se conhece há algum tempo. Obrigado. Né? E sei que você aí tem o espírito aí desse programa, dessa iniciativa, uma honra, um prazer muito grande participar. E aí eu quero retribuir, viu, Giovanni, a tua referência elogiosa a mim, retribuir, assim, o Giovanni é um grande amigo, um grande parceiro e também parceiro desse projeto, sim, desses estudos da reforma tributária solidária, com essa tese que ele desenvolveu e que tem cada vez mais assim ganhado a adesão, né, das mais diversas vertentes. Porque assim, há muitas vertentes e há muitas visões sobre o tema do sistema tributário nacional, mas essas, mesmo divergentes sobre o tema, concordam e apoiam os estudos do Giovanni. É verdade. Que tem muito a ver com um princípio que é muito caro da Constituição, Christian, que é o princípio da capacidade contributiva, que se referiu ao Giovanni, que está lá no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Quer dizer, mesmo no imposto sobre o consumo, que é um imposto chamado imposto indireto, mas também, como há um público heterogêneo no programa, não é? É importante a gente, às vezes, ser um pouco didático, né? Claro. Mas assim, mesmo sendo um imposto indireto, que está embutido no preço das mercadorias, no caso, e dos serviços, que é o caso do ICMS, o Giovanni provou que é possível, mesmo com o imposto com essa característica, você observar o princípio da capacidade contributiva, ou aproximar esse imposto. Quer dizer, porque o que é o princípio da capacidade contributiva que está na Constituição? Está lá no parágrafo 1º, 145. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Ou seja, terão caráter pessoal sempre que possível. E é possível, mesmo com o ICMS, buscar essa aproximação com caráter à capacidade econômica. E aí eu falo disso, Christian, para emendar e tratar da reforma solidária. Eu acho assim, a reforma solidária ela é uma visão assim, mais próximo do que seria o ideal de um sistema tributário. E não há pecado em ser idealista, né? Não há pecado nisso. A gente precisa sonhar mais com uma realidade melhor para o nosso país, sabe? E o sistema tributário brasileiro, do jeito que ele foi estruturado e ele permanece ainda com esse mesmo modelo, o Giovanni há de concordar com isso, ele é profundamente injusto. Por que ele é profundamente injusto? Porque a realidade brasileira é de um país muito desigual, com muita pobreza, muita miséria. E por que existe muita pobreza e muita miséria? É porque existe muita concentração de renda. Então, quando a gente observa uma sociedade, Christian, em que há um topo muito rico, muito milionário, você pode ter certeza absoluta, tem muita pobreza e muita miséria. Sim. Então, o excesso de concentração de riqueza e renda em qualquer sociedade tem um subproduto que muitas vezes é invisível, que é a miséria. Sim. Então, é uma disfunção. E o sistema tributário, ele tem a ver com isso. Quer dizer, se nós temos uma realidade em que há muita desigualdade e muita concentração, os tributos nessa sociedade, eles não podem passar ao largo disso. Nós temos que ter um sistema tributário que incida sobre essa realidade, essa disfunção, inclusive, econômica. Então, é preciso taxar um pouco mais, ou, de maneira mais adequada, taxar mais os ultra-ricos, os milionários, os que têm um grande patrimônio, uma grande fortuna e muita renda. É preciso taxar mais para que haja uma redistribuição, para que esse recurso altamente concentrado ele possa ser redistribuído. Então, é disso que cuida a reforma solidária. A gente precisa de uma sociedade mais solidária em todos os aspectos. E quando a gente fala em solidariedade, por favor, não confundir com caridade.
Às vezes as pessoas confundem, não, mas eu sou muito solidário. Por exemplo, eu sou milionário, mas a gente realiza um café, um chá beneficente e a gente faz doação para entidades carentes. Então eu sou solidário. Não é dessa solidariedade que a gente está falando. Sim. É de uma solidariedade como um modo de vida, uma maneira como a sociedade se organiza. Nós vamos voltar nesse ponto, Charles, que agora eu preciso chamar a nossa correspondente, a Fabiane Flores, que vem aí com os destaques da semana. Fabiane Flores, é contigo, destaques da semana. Oi, Christian. Vamos então aos destaques da semana. Receita paga restituições do quinto lote do Imposto de Renda 2019. Atividade econômica entra no positivo, mas com lentidão. 6 partidos se unem em contraproposta de reforma tributária. Meirelles sobre reforma tributária. Solução é unificar ICMS e ISS no IBS. Pacote muda 117 regras do funcionalismo estadual. Maia prevê avanço da reforma tributária em comissão na próxima semana. Sem Lei Candir, produção de soja teria queda de 34%, aponta estudo. Rio Grande do Sul pode ficar com 450 milhões de reais do pré-sal. Guedes discute com o Congresso a agenda pós-reforma da Previdência. Previdência, entidades querem abertura de dados. Brasil está mais desigual e ricos têm 12% da renda. Sindicatos querem mais prazo para analisar minuta do governo estadual. CAGED computa 157 mil empregos criados no país. Jorge Gerdau defende reforma tributária no Brasil. Governo adia reforma tributária e prioriza a redução de 30 bilhões de reais em gastos. Governo trabalha em agenda pós-reforma da Previdência. Tributação sobre a renda das empresas brasileiras é uma das mais elevadas do mundo. Previdência pode dar novo fôlego ao Ibovespa. Governadores começam a pensar em plano B para a reforma da Previdência. Reforma tributária deve ser prioridade após a da Previdência. Reforma administrativa que mexe na estabilidade de servidor terá tramitação acelerada, diz Maia. Guedes quer fatiar reforma administrativa para mudar toda a jornada do servidor. Senado aprova reforma da Previdência por 60 votos a 19. A arrecadação federal alcança quase 114 bilhões de reais em setembro. Valor de referência do leite registra queda de 3,47% no Rio Grande do Sul. Confira os detalhes destas e outras notícias no site do Sindifisco RS. Visando a aprimorar ainda mais a comunicação com seus filiados, o Sindifisco RS traz mais uma grande inovação, o aplicativo Sindifisco RS. Com ele, o filiado poderá estar por dentro de tudo o que acontece com seu sindicato, acessando os vídeos produzidos pela TV Sindifisco RS, as edições da revista Enfoque Fiscal, as principais notícias da entidade, os boletins semanais e ainda ficar sabendo da programação de eventos. O aplicativo também vai possibilitar o envio de comunicação direta entre diretoria e filiados. Rombo na Previdência é mentira para atacar direitos. O governo e boa parte da mídia falam em déficit ou rombo nas contas da Previdência. Saiba que isso tudo não passa de uma enorme mentira. Esse rombo é fruto de uma manipulação contábil que despreza a própria Constituição quando criou a Seguridade Social. Para fabricar esse tal rombo, o governo ignora receitas vindas de impostos criados exclusivamente para financiar a Seguridade. Além disso, desvia bilhões de recursos desse caixa todos os anos por meio de isenções fiscais aos empresários e a DRU, desvinculação das receitas da União. Mesmo assim, a Seguridade sempre registrou saldo positivo. Em 2015, apesar da crise econômica, não foi diferente. Superávit de 11 bilhões, de acordo com a Anfip. E a quem interessa a reforma da Previdência? Esse ataque interessa principalmente aos bancos, que querem aumentar ainda mais seus lucros através da venda de planos de previdência privada. Em resumo, no fundo,
o governo e boa parte dos senadores e deputados querem privatizar a nossa Previdência para garantir o lucro de meia dúzia de banqueiros. Reforma da Previdência. Eu digo. Estamos de volta com o Sindicato em Ação aqui na TV Sindifisco RS em parceria com a TV Urbana para o nosso segundo bloco com os nossos convidados, Giovanni Padilha e à sua direita, Charles Alcântara. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e principalmente ativar as notificações clicando aqui no sininho e se inscrevendo no nosso canal no YouTube, tanto o canal da TV Sindifisco RS quanto o canal da TV Urbana. É muito importante a sua participação para nós. Vamos lá então para o nosso segundo bloco. Eu chamo agora novamente o Giovanni Padilha para continuar falando sobre o ICMS-P. O ICMS-P, interessante, como o Charles comentou, ele está inserido nas mais diversas propostas que estão hoje lá no Congresso Nacional. A PEC 110, a PEC 45, agora o substitutivo que entrou da oposição, o próprio substitutivo dos que acabou não passando ainda à frente, dos estados, secretários do estado. E eu estava semana passada no Congresso Brasileiro de Economia, lá em Florianópolis, e assisti novamente o deputado Raul, já assisti N vezes o deputado Raul, e ele sempre enche a boca para falar, não, a nossa proposta ela é progressiva, ela é solidária, a solidariedade está na nossa proposta, e aí a prova que ele dá é justamente a possibilidade de devolver, e ele citou teu nome lá no Congresso de Economia, lá em Florianópolis. Estava o Fagnani também na mesa. Então, é interessante como a tua proposta ela realmente foi comprada por todos os segmentos. E nisso tu estás de parabéns. Mas explica um pouco mais para nós, continua a tua fala que tive que interromper. Não. Bom, mais uma vez, eu fico realmente muito lisonjeado por esse feito que surgiu, mas também, assim como tu tinha mencionado em relação ao processo aqui de comunicação, nada é sozinho, A gente teve muito apoio de várias entidades, principalmente a própria FENAFISCO desde o início, o Sindifisco, e ajudou a disseminar a ideia. Senão, sozinhos, nós não conseguiríamos nada, Isso foi um trabalho de pesquisa de quanto tempo levou para chegar? Por 2 anos. 2 anos dedicados exclusivamente para identificar os efeitos econômicos, Mas assim, o que acontece? Isso é muito importante, essa questão que colocasse do deputado Raul, porque, no meu ponto de vista, ele incorpora a proposta de fato, mas de uma forma equivocada. Por quê? E todas as propostas têm alguma coisa que a gente pode mencionar. Por favor, porque é uma proposta que se ajusta a qualquer IVA. Qualquer IVA, evidentemente, pode adotar. Isso depende muito mais da capacidade tecnológica da administração tributária, e depois, evidentemente, de vontade política do que qualquer outra coisa. Ele se ajusta a qualquer IVA. Mas o que acontece? O Raul, ele leva... Deixa eu só explicar o que é IVA, o Imposto sobre Valor Adicionado, que é aquele imposto que incide quando se adiciona um valor a cada etapa da circulação de uma mercadoria, da prestação de serviço. É isso, Giovanni? Perfeitamente. Não, perfeito. Eu, eventualmente, não sou tão didático mas eu acho que é recomendável que nós façamos esse esclarecimento. O nosso objetivo aqui é chegar no mais amplo público da sociedade. Perfeitamente. Então, de fato, é um imposto que, em última instância, quem vai arcar com o custo do imposto é o consumidor final. As empresas são meros intermediários, eles retêm o dinheiro que é do governo, mas que está embutido nos preços, e depois eles repassam para o governo. Mas quem paga é o consumidor final. Portanto, como quem paga é o consumidor final, ele pode ser desonerado, na medida que se entenda como conveniente. Então, sociedades que têm maior tolerância com a desigualdade, digamos assim, podem eventualmente não entender virtudes nesse mecanismo ou adotá-la de forma muito marginal. Sociedades que percebam a necessidade de se adotar mecanismos de redistribuição de renda mais robustos, e acho que isso hoje está cada vez mais claro, porque se em algum momento
a questão redistributiva ela estava muito no âmbito ideológico, hoje só não vê quem não quer, né? Porque nós não pode não ser pelos motivos mais nobres, que eu acho que o caráter humano da redistribuição, para mim, já é absolutamente justificável, né? Justifica plenamente. Mas, para quem não entende isso como algo justificável, pelo menos perceba a virtude que decorre do estímulo da economia, né? Então, quer dizer, não tem por que alguém ser contra hoje, né? Pelo menos alguém instruído e com interesses de fazer a evolução da sua sociedade, etc. Ou seja, com distribuição de renda, se tem o próprio crescimento econômico como consequência. Né? Sabe que esse é um debate que já vem mais de... Sim. Inclusive nós debatemos aqui no nosso programa. Não é um debate que já se estende há bastante tempo no âmbito acadêmico, né? Mas ele foi evidentemente conduzido por, digamos, um pouco fora. Mas hoje em dia até o FMI já está dizendo, né? O FMI, exatamente. Né? Então, mas, desculpe, eu quero resgatar a questão do Raul. O que ele diz? Ele faz a seguinte construção. Ele coloca a cesta básica, que aliás é um problema para os estados, porque a cesta básica poderá, na proposta dele, ser instituída por lei complementar. Então, veja, todas as isenções, desonerações por lei complementar. Ou seja, os estados não têm nenhuma ingerência a rigor, porque uma lei complementar pode a qualquer momento reduzir as receitas dos estados sem que eles tenham qualquer ingerência. Então, uma perda completa de autonomia sobre algo que impacta a sua receita. Independente uma lei complementar federal. Uma lei complementar federal. Bom, o segundo aspecto, veja bem, quando nós concedemos um benefício subjetivo, então digamos, Christian, tu é uma pessoa pobre, você vai ter toda a devolução do imposto, ok? Ok, isso é a personalização. O mais pobre vai receber toda a devolução, o outro não tão pobre vai receber 50% de devolução do imposto que pagou, e assim sucessivamente. Tá? Isso é um mecanismo de progressividade do sistema. Agora, se eu faço em concomitância uma cesta básica, olha, eu já estou tirando a vantagem relativa, eu já tinha devolvido o imposto, eu acabo devolvendo só para os mais ricos, que eram os únicos que não tinham o benefício subjetivo. Então, trabalhar benefício subjetivo com objetivo em conjunto é um desperdício, de fato, de focalização, né? E ainda gerando problemas de ineficiência do sistema como um todo. Por isso que a tua proposta ela vinha sem benefício nenhum. Sem benefício nenhum. Ou pelo menos todos os benefícios que tenham esse caráter, eles são substituídos. Né? Eventualmente pode ter outro benefício de outra natureza, né? Mas todos esses que são vinculados a esse efeito extrafiscal de redistribuição de renda, eles ficam completamente sem sentido. São substituídos pela devolução do imposto. São substituídos pela devolução, perfeitamente. Charles, você sabe que o nosso programa ele tem um princípio fundador que é muito parecido com a da reforma tributária solidária. E agora você vai entender por que eu estou falando isso. O nome Sindicato em Ação. Ele é um programa que ele é voltado a mostrar que o sindicato tem um papel fundamental na sociedade, um papel de esclarecer a sociedade, formar uma cidadania em temas que muitas vezes a grande mídia passa ao largo. E o nosso programa quer justamente mostrar que o sindicato ele não trabalha somente pelos seus, ele trabalha pela sociedade. E eu sei que essa filosofia é a filosofia da FENAFISCO e é a filosofia que está por trás, que está subjacente à reforma tributária solidária. É ou não é verdade? É verdade, Christian, tem tudo a ver, é verdade. A gente vive, e eu dizia no bloco anterior, que nós vemos um país assim, com muitas desigualdades, são desigualdades não apenas econômicas, a gente tem desigualdades, diversas faces da desigualdade no Brasil, né? É a de classe, é de gênero, é de raça, enfim. Mas nós temos pegar o conceito da Amartya Sen lá, que a desigualdade não é só de renda, ele é amplo. Não, exatamente. Então, muitas assimetrias, né? Então, o que acontece... e ela está presente também, não só, mas também no sistema tributário, como eu dizia. E a gente tem que ter responsabilidade com isso. Há uma frase, um dito popular antigo, eu não sei de fato de quem é o autor dessa frase, de que nós não escapamos da morte e dos impostos, né? Uhum. A gente não escapa da morte e dos impostos. Mas você sabe que tem uma coisa no Brasil, é o seguinte, os muito ricos estão conseguindo escapar dos impostos. Sim. Estão conseguindo. Os pobres não.
Mas essa regra, digamos assim, esse dito popular, todo dito popular tem uma força, uma sabedoria, mas esse está sendo desafiado pelo Brasil, porque os muito ricos não estão, eles estão conseguindo escapar sim. O que seriam os Né? muito ricos? Os muito ricos, eu vou citar em número, vou dar exemplo. Por exemplo, no Brasil, quem ganha 300 mil reais por mês, tá? Por favor, quem tem um carro na garagem, não se considere muito rico, tá? Quem conseguiu... O seu 0,01%. Assim, eu vou dar um exemplo aqui, nos dados oficiais da Receita Federal do Brasil. No Brasil, há 750 mil, em torno de 750 mil contribuintes dos que declaram imposto de renda. Sim. Ok? 750 mil que ganham acima de 40 salários mínimos por mês. São 750 mil contribuintes. Isso, nós temos uma população brasileira de 210 milhões. Sim, imagino. Isso não representa nem 0,5% da população brasileira. Tá? Acima de 40 mínimos por mês. Acima de 40 mínimos não é rico, ok? Mas assim, acima de 40 quer dizer que tem gente que ganha mais de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão por mês. Exato, são os que declaram. E o que declaram, né? Porque muitas vezes não declara tudo. Essa faixa dos declarantes de imposto de renda paga menos imposto de renda, Christian, que quem ganha 5 mil proporcionalmente, 4 mil, 10 mil. Entendeu? Sim. Paga menos imposto de renda. Isso é uma coisa, é muito, digamos assim, é muito evidente a anomalia. Ela é muito evidente, são números oficiais, podem tomar como por base um relatório chamado, é público esse relatório, tá? Ele está aberto para consulta por qualquer cidadão, chamado Grandes Números da Receita Federal, do Imposto de Renda. Grandes Números do Imposto de Renda. Tá, em qual site? Relatório no site, no portal oficial, no site da Receita Federal do Brasil. Receita.fazenda. Inclusive, ele está presente nesse livro, esse dado. Tá? É claro que ele precisa ser atualizado ano a ano. Nós trabalhamos com os dados de 2015, quando preparamos esse trabalho. Mas essa realidade não se alterou. Os dois livros estão também na internet, Estão em PDF, tá? Você pode entrar em PDF no próprio site, por exemplo, da FENAFISCO, .org.br, tá? Site da FENAFISCO, da Anfip, enfim, estão lá. Então, esse quadro está nesse livro, esse dado do imposto de renda. Veja, nas nossas projeções, se nós construíssemos uma nova tabela do imposto de renda da pessoa física, uma nova tabela, hoje a alíquota máxima do imposto de renda no Brasil, pessoa física, é de 27,5%. Sim. É a máxima. Já foi mais de 40, né? Já foi mais de 40. Quando foi promulgada a Constituição de 88, que acabou de fazer 31 anos, a alíquota teto do imposto de renda era de 45%. O que nós estamos propondo objetivamente? Criar duas novas alíquotas, uma de 35% e uma de 40%. Nós nem recuperamos o patamar de 88%. Apenas para essas 750 mil pessoas. Apenas para essas. Nós conseguimos arrecadar, Christian, em torno de 357, mas assim, vou arredondar, em torno de 350 bilhões de reais só com esse ajuste do imposto de renda. Imagina, resolvi o problema da Previdência. Em torno de 350 bilhões, a gente demonstra, são dados oficiais, mas veja o que acontece. Porque eu disse, é tão pouca gente, menos de 0,5%, que beneficiaria tanto milhões de pessoas, melhorando um pouco mais a saúde, melhorando a educação. Isso dispensaria a reforma da Previdência, por exemplo, com esse argumento de que ela não se sustenta, apesar de haver muita... E olha, eu nem estou falando de sonegação, que é outra barbaridade que acontece no Brasil, evasão, enfim. Nós estamos falando de um ajuste que tornaria o imposto de renda mais justo, que cobraria um pouco mais de quem tem muito. E sem aumento da carga tributária. Sem aumento da carga tributária. Nós até reduziríamos, a proposta nossa da reforma solidária é isentar de imposto de renda todos os que ganham até 4 salários mínimos. Nós isentaríamos todo mundo que ganha até 4 e cobraríamos um pouco mais. Bom, isso não parece razoável, não parece justo num país como o nosso. É o que a gente apresenta de proposta. Enfim, entre outras.
Mas esse exemplo, apenas no imposto de renda, pessoa física, já dá a dimensão do que se pode fazer para tornar o sistema tributário um pouco mais equilibrado, um pouco mais justo, para que aí sim, os ricos no Brasil, isso eu nem estou falando de patrimônio, eu estou falando só de renda mensal declarada. Super ricos. Ok? É isso. Certo, Charles, muito obrigado. Obrigado também, Giovanni. Nós encerramos aqui o segundo bloco e vamos ao nosso intervalo. Na sequência, para o nosso terceiro e último bloco. Fique conosco, já voltamos. O governo do estado quer renegociar a dívida com a União para ficar 3 anos sem pagá-la. Se o acordo for assinado, deixarão de ser pagos 10 bilhões de reais durante 3 anos, mas a dívida aumentará em mais de 20 bilhões, conta que nossos filhos e netos terão de pagar. No mesmo período, as 5 receitas apresentadas pelos auditores fiscais da Receita Estadual podem gerar mais de 15 bilhões. Saiba mais em www.5receitas.org.br. Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise do Estado. Eu quero mudança. Chega de tanta desigualdade. Eu quero um país mais justo e mais solidário. Com mais oportunidades para mim e para você. Quero mudança na forma como os impostos são cobrados, levando em conta as diferenças entre ricos e pobres. Quem tem menos deve pagar menos. Quem tem mais deve pagar mais. Eu quero mudar para melhor. E você? Reforma tributária solidária. Menos desigualdade, mais justiça, mais futuro, mais Brasil. Olá, estamos de volta com o nosso Sindicato em Ação aqui na TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS. Não se esqueça de acessar os nossos canais no YouTube, Facebook, curtir, comentar, compartilhar e ativar as notificações clicando aqui no sininho à esquerda do vídeo no YouTube. É muito importante que você participe, nos envie sugestões para que nós possamos fazer novos programas com novas pautas, novos entrevistados. Estamos sempre abertos às suas sugestões. Voltamos então para o nosso terceiro e último bloco. Estamos aqui no estúdio com Giovanni Padilha e Charles Alcântara. Giovanni, voltando, você comentou no outro bloco sobre a proposta do Raul. A gente está chamando de proposta do Raul, né, mas é a PEC 110 da 2019 que está no Senado Federal. Mas e a do Baleia Rossi, que é a 45, que está na Câmara dos Deputados? E que inclusive tem um grande apoio do presidente da Câmara. O que você tem a dizer? Proposta mais badalada, né? É, a mais badalada. Eu sou, há muito tempo, já um crítico dessa proposta. Né? Sim. Eu acho que ela tem um erro genético, vamos chamar assim, um erro de origem. Né? Porque, veja bem, a reforma tributária é um processo altamente complexo. Né? Envolve, primeiro, 2 universos. Né? O universo de quem paga, e isso gera uma disputa enorme, e o universo de quem recebe, que é outra disputa enorme. Né? Portanto, é naturalmente um processo de grandes acordos, né? Que tem que ela tem que chegar num ponto de equilíbrio conciliar de mínimos, de conciliar vários interesses. Né? E a reforma, em que pese os colegas ali, os nossos conhecidos ali há bastante tempo, do CECIF e tal, serem pessoas muito respeitosas, com muito conhecimento, o Bernardo Api e outros também, ali serem pessoas de muita qualidade técnica. O CECIF é o Centro de Cidadania Fiscal, né? Centro de Cidadania Fiscal, que foi formado por um pool de empresas que manifestaram sua indignação legitimamente com o sistema e disseram, construam uma solução plausível para nós. Então ela foi construída a partir de uma ótica. E é isso que eu referi. São vários atores. Se você constrói a partir de uma ótica só, resolveu o problema daquele, digamos, demandante, que foram as empresas. Sim. Qual é o problema? Ficou simples para mim. Eu vou fazer um pagamento e pronto, resolvi o meu problema. Só que lá atrás
tem outras enormes disputas. Né? Então, eu até uso essa expressão brincando, viu, Charles? Eu digo, ele teve que fazer puxadinhos. Aí tu começa, porque como ela não tem uma concepção, é como se você faz uma casa para ser uma casa e resolve transformar num empreendimento comercial. Ela não foi construída para ser um empreendimento comercial, vai ter que fazer uma portinha por aqui, uma escada lá pelo outro lado, um buraco aqui, um tapume, e aí fica nem uma boa casa e nem uma boa estrutura comercial. Então, em resumo, é isso. A proposta do Baleia Rossi, ela foi construída, concebida para atender um dos atores, um ator relevante, não tenha dúvida, mas não é o único nesse Vai universo. trazer muitos problemas operacionais para as administrações tributárias? Eu não tenho a mínima dúvida, né? Diversos problemas operacionais. Imagina, hoje nós temos aí 5.600 municípios, digamos assim, que para cada um deles vai ter que ser apurada entrada e saída, vai ter essa operação intermunicipal. Então tem que ser computadas entradas e saídas em cada município, em cada estado. Hoje já não conseguimos fazer sequer a balança interestadual do ICMS, que é infinitamente mais simples do que isso que está sendo pleiteado. Isso é difícil de atacar, Cristian, sabe por quê que é difícil atacar essa questão da complexidade? Porque, infelizmente, hoje, quando a gente diz assim, olha, mas isso é uma solução tecnologicamente complexa demais, não tem precedentes, você pode sofrer a pecha de ser o resistente. Ah, não, é um velho que está resistindo aí contra a novidade, a tecnologia pode tudo. Olha, mas isso pode tudo bem. Teste, faça outros testes, comprove que é possível, mas não submeter uma sociedade a um projeto que sequer tem um plano de contingência. Ela funcionaria assim. Nós não temos nada no mundo parecido com isso. Funciona num organograma, num fluxograma, setinhas, é muito bonito, mas é uma complexidade enorme. Só que eu não coloco esse como um argumento principal. Eu não coloco justamente por isso que eu te falei, porque senão parece que a gente está resistindo à proposta. Eu digo, tudo bem, é factível. Aliás, essa é uma expressão interessante, porque quando a gente faz essa crítica, eu não estou fazendo crítica a dizer que ela é inviável por causa disso. Eu estou dizendo que ela é desnecessariamente complexa, porque ela tem que resolver o problema da redistribuição pelos estados, e não foi pensada originalmente, ela foi pensada para resolver um problema. A distribuição da arrecadação? Isso? A distribuição da arrecadação. A distribuição da arrecadação, que é isso que eu chamo de um puxadinho, ela é feita através de controle de entrada e saída, né? Das operações, porque essas operações seriam no consumidor do destino, né? Da pessoa onde está onde reside aquele consumidor. E isso tudo envolve inúmeros, algoritmos e fluxos de documentos fiscais para poder computar exatamente. Documentos fiscais que são feitos a partir de declaração das pessoas. Eu vendi, imagine isso para municípios pequenos, né? Olha, saiu do município pequeno para o outro, tem que computar que aquilo entrou naquele município, saiu do outro município. E nós temos municípios em áreas remotas, que sequer têm essa capacidade tecnológica. Agora, não é, do meu ponto de vista, compatível, né? Embora possa até ser factível, mas não compatível com a nossa realidade. E pior que isso, desnecessário. Tá? Então esse é um aspecto, para mim, muito crítico. Outros, tem diversas outras críticas que eu poderia mencionar, uma outra bastante significativa e que ameaça muito os estados, é o que se chama uma externalidade vertical negativa, em função de que cada um poderá fixar a sua alíquota. Então imagine como ficaria a sociedade sujeita o governo federal fixa com independência. O problema é a independência, não existe um vínculo, como alguns sistemas colocam. Olha, a minha alíquota é 10, a tua não pode ser mais que 10. Cria tetos para que a sociedade não fique sujeita a cada um livremente, cada nível de governo, federal, estadual, municipal, estabelecer alíquotas de uma forma livre, e isso, evidentemente, pode ter consequências incontroláveis. Charles, foi encaminhada agora, faz algumas semanas, né, a proposta que está sendo chamada de proposta da oposição, porque foi assinada pelos partidos de oposição. Essa proposta contempla a proposta da Finafisco? Muito bem. 6 partidos que se organizam ali em torno da oposição ao atual governo adotaram várias das premissas da reforma tributária solidária. E a partir disso, eu não diria que é uma emenda, e apresentaram uma emenda no último dia 8 de outubro, inclusive num evento, numa solenidade na Câmara dos Deputados, nós estivemos presentes.
eles adotaram várias das nossas propostas. A gente não pode dizer que é uma proposta, uma emenda da reforma tributária solidária, ela não é, mas ela é dos partidos, e que adotaram, e a gente ficou muito feliz por terem adotado várias das ideias que a gente apresenta nesses estudos, né? Sobretudo no primeiro livro e no segundo com propostas. Basicamente, adotaram que aspecto da reforma tributária solidária? O aspecto de mudança da matriz tributária brasileira, da base de incidência. Um deslocamento da tributação que hoje no Brasil incide muito pesadamente no consumo, praticamente a metade de toda a carga tributária brasileira, ela incide no consumo. Isso penaliza demasiadamente as famílias mais pobres e a classe média, não é? Principalmente os mais pobres, que toda a renda do mais pobre vai para o consumo. E, aliás, a renda dos mais pobres sequer é suficiente para o consumo das famílias. Sim. Então, toda a renda vai para o consumo. E que, se você tem uma tributação muito pesada no consumo, essas famílias são mais sobrecarregadas. Então, essa emenda apresentada por 6 partidos no último dia 8 de outubro, ela propõe uma redução gradativa nessa tributação no consumo, mas, em contrapartida, uma elevação, um ajuste, uma adequação da tributação na renda e patrimônio. Basicamente isso. Aproximando dos países desenvolvidos. Aproximando dos países menos desiguais que o Brasil, Sim. mais desenvolvidos que o Brasil. Aliás, é bom, Christian, eu te agradeço por isso, essa lembrança. Todos os países, sem nenhuma exceção, todos os países mais desenvolvidos que o Brasil, mais prósperos que o Brasil, menos desiguais que o Brasil, as economias mais fortes, todos têm uma tributação que ela prioriza a renda e o patrimônio na composição da sua tributação. O Brasil faz o inverso. O Brasil cobra mais no consumo e menos na renda e patrimônio. Então, basicamente, é isso que se propõe. Por sinal, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estava lendo o autor Palmer, já citei aqui algumas vezes. O Piketty também fala, né? Mas o Palmer ele demonstra o seguinte: os Estados Unidos, como essa questão tributária tem relação com a desigualdade, que nos Estados Unidos, no momento que se passou a diminuir a progressividade do imposto de renda, a desigualdade está aumentando lá absurdamente. E o exemplo máximo de combate à desigualdade, com uma tributação elevada sobre a renda, seriam os países nórdicos, né? Dinamarca, Noruega, né? Enfim, Suécia. Exato. Veja, Estado social, Estado que oferece para a sua sociedade educação pública, saúde pública, para dar apenas dois exemplos, saúde e educação, que são direitos básicos fundamentais, sociedades que oferecem isso, transporte público estruturado, estados que oferecem isso para a sociedade têm cargas tributárias elevadas. Não há possibilidade em um modelo de sociedade que oferece saúde, educação, transporte, por exemplo, sem uma carga tributária compatível. Então, é por isso que é errada ou equivocada a discussão de se nós temos uma carga alta ou baixa. Esse não é o debate. Esse é um debate enviesado. Sim. A discussão é que sociedade a gente quer. Que modelo de sociedade? Nós queremos uma sociedade, por exemplo, como a chilena, que entrou em convulsão. Gente, mais cedo ou mais tarde a conta chega das escolhas que a gente faz. O Chile desmontou o seu Estado. O Chile desmontou a saúde, desmontou a educação. Lá no Chile, as pessoas pagam para ter saúde, todas, pagam para ter educação, pagam para ter água, né? Então, veja, isso a conta chega, demorou a chegar no Chile. Esse desmonte não tem aposentadoria, não tem mais previdência pública no Chile. E as gerações mais recentes, quando elas, anos depois, 30 anos depois, chegou a hora de se aposentar, elas se deram conta que não tem dinheiro para aposentadoria para receber. Aquilo que se projetou no início da década de 80, de que com a previdência privatizada, elas receberiam no final da vida laboral uma boa renda para viver, elas chegaram à conclusão, na hora de receber agora, que não tinham quase nada para receber, e além de não ter quase nada para receber, elas não têm saúde, não têm educação, não têm direitos essenciais, e a sociedade chilena entrou em convulsão. O Chile está em colapso.
Então, é esse modelo que a gente quer para o Brasil? Diminuir? Argentina também, de certa forma. A Argentina, então o Brasil é um estado, nós temos o Sistema Único de Saúde, que salva vidas, é fundamental. Na Constituição do Brasil está a saúde como direito universal. O SUS não oferece um serviço à altura, digamos assim, um padrão de qualidade, não, e nem é possível com o financiamento que tem o SUS. Nós precisamos fortalecer, por exemplo, a saúde pública, o SUS, melhorar os serviços ao invés de acabar com eles. Porque significa dizer o seguinte, nós vamos jogar as pessoas, entendeu? No mais absoluto abandono. Então isso tem a ver, Christian, com tributação. Nós temos que ter uma tributação no Brasil que dê conta de oferecer para a sociedade um mínimo de condição de vida, de dignidade. Agora, como é que a gente tem que fazer? Voltando àquele ditado para encerrar, Christian, esse raciocínio. Se a gente não escapa da vida e dos impostos, aquele velho ditado popular. Então, assim, que os impostos sejam justos, ou o mais possível justos, sabe? Sim. É preciso. Então, se a gente já não escapa dos impostos, e além disso, eles têm que ser injustos, sobrecarregar mais os mais pobres e menos os mais ricos, não, isso a gente precisa ajustar. Os ricos no Brasil, para deixar um recado bem claro, precisam ser mais solidários com o povo, com a sociedade brasileira, na hora de pagar impostos. Porque senão a conta chega e você coloca a sociedade em colapso. Ninguém suporta, entendeu? Ninguém suporta. Então vejam, a reforma tributária é uma agenda fundamental para o país. Aliás, ela deveria ter sido a primeira. É preciso repactuar o Brasil, reconciliar o Brasil, tão dividido como está, né? Sim. Pobre brigando com pobre, classe média brigando com classe média. Não, peraí, pessoal, tem alguma coisa errada. Nós precisamos que esse Estado funcione, que a sociedade funcione, que as pessoas tenham um pouco de dignidade, de saúde, de educação. E a gente só financia isso com os impostos. Então, peraí, gente, os impostos estão mal distribuídos na sociedade. Tem gente pagando mais do que pode e gente pagando menos. Vamos ajustar isso? Essa é a agenda que a gente apresenta e oferece ao país. Ou seja, um país melhor para todos exige uma solidariedade daqueles que mais podem com aqueles que menos possuem, né? Com aqueles que menos têm condições. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, e foi um programa excelente, né? Não poderia ser diferente com essas duas personalidades aqui no nosso estúdio. Mas eu vou conceder 2 minutinhos para cada um de vocês, cronometrados, encerrar suas participações aqui no nosso programa. Começando pelo Giovanni. Tá, mais uma vez agradecer a oportunidade. De fato, é um espaço privilegiado para fazer esse tipo de discussão, porque nós temos que qualificar essa discussão, que ela está centrada em alguns dogmas, algumas coisas que não tem nenhum respaldo na boa técnica. Eu chamo de uma espécie de terraplanismo tributário. Né? As pessoas só falam em simplificação e redução da carga. São duas coisas que não se sustentam numa argumentação um pouco mais complexa. A carga tributária, do ponto de vista social, ela é neutra. Ela simplesmente é uma detração de uma área da sociedade para outra área. Então não é um número que sustenta. Pode ter uma carga tributária de 20% e tem um custo para a sociedade enorme, pela ineficiência do imposto, pelo custo de exação, etc. Né? E tu pode ter uma carga tributária de 40% e isso ser leve para a sociedade, ela progredir muito com isso, porque volta para a sociedade, ela se impulsiona. Então o tamanho da carga é uma simplificação, uma simploriedade, por dizer assim, de interpretação de um contexto muito mais complexo que esse. E a questão da simplificação também. A simplificação é um objetivo que tem que ser, digamos, respeitar outros hierarquicamente e do ponto de vista social muito mais importantes. Não que eu negue a importância da simplificação, mas ela não pode ser, evidentemente, um objetivo primeiro. Né? Ok. Muito obrigado, Giovanni, pela participação. Charles Alcântara. Bom, agradecer mais uma vez o privilégio, a honra de participar deste programa, a companhia sua, Christian, apresentador, do meu amigo Giovanni também, agradecer a sua equipe, tá? Eu vou ficar assim, tem um pensamento de um grande iluminista francês, o Voltaire, né? Voltaire, que viveu ali há em torno de 2 séculos e meio já. Ele tem uma frase interessante sobre os impostos, né? Que tem a ver, ele não fala impostos, mas tem a ver com impostos, sabe, Giovanni? Que ele teorizou sobre a arte de governar. Disse Voltaire que a arte de governar consiste geralmente
em expoliar o máximo possível de dinheiro de uma classe de pessoas para transferir para outra classe. Mas eu vou repetir, a arte de governar geralmente consiste em expoliar a maior quantidade possível de dinheiro de uma classe de pessoas, transferir para outra classe. E é mais ou menos assim que funciona no Brasil a tributação. Quer dizer, e a arte de governar tem funcionado assim no Brasil. Você expolir o máximo possível de recursos de uma classe de pessoas para transferir para outra. Sim. E isso precisa mudar. Eu acho que essa mensagem que eu quero deixar, esse é o nosso desafio, é o desafio para o nosso tempo. Enfrentar esse tema da agenda tributária e, portanto, é um privilégio muito grande poder dividir um pouco essa conversa, esse tema tão fundamental para a gente. Parabenizar mais uma vez o sindicato, o Sindifisco RS. Obrigado. O privilégio é todo nosso. Agradecemos imensamente a participação do Giovanni Padilha, Charles Alcântara, abrilhantaram muito aqui o nosso debate. Agradecer mais uma vez a sua companhia no nosso programa Sindicato em Ação, um programa que não é só nosso aqui da TV Sindifisco RS e da TV Urbana, mas é um programa também muito mais seu, porque é feito para você. Muito obrigado. Não se esqueça, mais uma vez, de entrar nas nossas redes sociais, curtir, comentar, compartilhar, fazer sugestões e, principalmente, ativar as notificações e clicar no sininho aqui e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima com mais um debate aqui de grande relevância no nosso Sindicato em Ação. Um abraço para você e até logo mais.